Esta é a 8ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional e da TV PUC. E agora conversaremos sobre como pesquisar salários das profissionais no Brasil. E quem vai falar sobre isso sou eu mesmo, Silvio Bock. Eu sou pedagogo, orientador educacional, mestre e doutor em educação, com teses e dissertação na área de escolha profissional. Além disso, eu tenho uma empresa que oferece serviços nesta área, tanto atendendo jovens diretamente, ou adultos também, como prestando assessoria a empresas, a ONGs, a prefeituras por esse Brasil. Atualmente estamos fazendo todos esses atendimentos e serviços via remota, usando programas, né, de comunicação. Então, a ideia é conversarmos um pouco sobre como descobrir salários. Tarefa que não é muito fácil nesse país, né? Mas, para começarmos, é importante dizermos o que a legislação mais geral, a Constituição brasileira, fala a respeito de salários, né? Para isso, eu vou usar um compartilhamento de tela. Então, a primeira coisa a ser dita é como o salário mínimo é definido pela legislação brasileira. A Constituição diz o salário mínimo é fixado em lei, é nacionalmente unificado, capaz de atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família. E o que seriam essas necessidades vitais básicas? Moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Esse salário é reajustado periodicamente, agora e anualmente, de modo a preservar o poder aquisitivo do trabalhador. Essa é a definição do salário mínimo neste país. Vamos ver agora como é que as pessoas se comportam em relação às faixas salariais, quanto elas ganham. E vejam aí, né? No Brasil ainda temos 6.835.000 pessoas ganhando até meio salário mínimo, né? Isso representa 8% do total das pessoas ocupadas. Ocupadas não quer dizer só empregadas, tá? Pessoas que têm algum tipo de ocupação remunerada, né? Nós temos 20% da população que ganha entre meio e um salário mínimo. E 40%, estou marcando aqui com o meu mouse, que ganham até 2 salários mínimos. O que dá um total de que 70% dos brasileiros ocupados ganham até 2 salários mínimos. Hoje, esse valor é de R$ 2.090, tá? E aí, vocês estão vendo aqui, conforme as faixas vão aumentando, nós vemos diminuindo o percentual de pessoas ganhando esses valores, né? Então, até 3 salários mínimos, nós temos 82% da população brasileira, né? Entre R$ 5.225 e R$ 10.450, nós temos apenas 6% da população. Mais de 10 a 20, 2%. E mais de 20, que é mais de 20.900, até, né, pessoas que ganham que nem Neymar, né, nós temos 1% da população brasileira, né? Bom, vamos ver como é que estão os salários, né, neste momento. Então, em outubro de 2020, o salário mínimo definido em janeiro
está no valor de R$ 1.045. Vocês podem imaginar que este salário mínimo não dá conta daquilo que o preceito constitucional diz que ele deveria cobrir, né? O DIEESE, Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisas, né? Ele calcula mensalmente qual deveria ser o valor deste salário, né, para que a pessoa desse conta desses itens das necessidades vitais básicas. Em outubro de 2020, ele divulga que o salário deveria estar em torno de R$ 5.005,91, né? Valor, né, que apenas, né, chegando perto, vamos pegar esses dois itens, 14% da população recebe. Então, há um descompasso muito grande. Então, para pensar um pouco de salário, é importante entender esta composição, né, que temos na distribuição de salários no país. É importante dizer que eu atualizei os dados de salário para 2020, mas essa pesquisa de pessoas por faixa de salário é uma pesquisa do PNAD de 2015, né? Depois eles mudaram o método e tem outras formas de comunicação. E agora podemos falar a respeito de como, então, descobrir salários neste país, né? Existe um site com nome engraçado, né, que leva o nome, como vocês vão ver aí. Um minutinho só que eu estou compartilhando minha tela de novo. Então, esse site leva o nome de Salariômetro. É um nome engraçado, mas que traz dados importantes sobre salários. Esse site hoje está alocado e trabalhado pela FIPE, né? Que divulga amplamente essa pesquisa salarial, mas no perfil dos contratados. Infelizmente, a pesquisa salarial ela é cobrada e nós não temos acesso. E você só tem acesso à compra de dados setorizados. Então, infelizmente, não temos como pesquisar. Mas, né, o que seria esse perfil dos contratados? Para cada uma das tabelas das ocupações que compõem a classificação brasileira de ocupações, que eu já vou falar sobre ela, na verdade é uma publicação que hoje está na internet, que define oficialmente o nome das ocupações brasileiras. E os documentos oficiais devem se referir a essa nomenclatura oficial, né, para a contratação e demissão dos funcionários. Então, a FIPE calcula o salário médio de contratação dos últimos 6 meses, com bases nos dados do CAGED, do Ministério do Trabalho e Emprego. Esse CAGED, eu já vou falar sobre ele, é um relatório que cada empresa responde. Hoje, ela pode ser uma resposta mensal, onde coloca as pessoas que foram demitidas, os seus dados, seus salários, e as pessoas que foram admitidas, né? Inclusive, hoje, pela facilidade de comunicação, essa movimentação desse cadastro pode ser até diário. Se houve uma demissão, uma contratação, isso é comunicado imediatamente para o Ministério do Trabalho e Emprego por meio desse relatório chamado CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Para divulgar os dados, são considerados apenas os casos cuja jornada de trabalho seja de 40 a 44 horas
semanais, e cujos salários mensais informados sejam iguais ou maiores que o salário mínimo vigente. Esses dados, eles são atualizados de 6 em 6 meses. Esses que nós vamos apresentar um pouco, eles foram contratações ocorridas entre julho de 19 e dezembro de 19. Na verdade, já deveria estar atualizado para janeiro de 2020, julho de 2020, mas talvez pela questão da epidemia, esse instrumento não foi atualizado. Eu não posso responder por quê. Bom, e aí você tem, né, os filtros que você pode utilizar. Vamos falar da CBO, Classificação Brasileira de Ocupações. Vou para este site também. Muito bem, é uma classificação, como eu falei, oficial, né? Então, se você colocar, vou usar a minha profissão como exemplo, eu coloquei aqui o pedagogo e ponho pesquisar. Vocês vão ouvir um barulho, isso imita uma máquina, uma caixa registradora. E está dizendo o que é essa informação? No Brasil, né, o salário médio de contratação deste profissional foi R$ 2.559, né? E com base em 866 contratações entre julho e dezembro. Então, em 2019, segundo semestre, apenas 866 pessoas foram contratadas com o salário médio de R$ 2.559. E a gente pode aplicar agora filtros, né? Por exemplo, vamos pegar aqui o caso, vamos imaginar Minas Gerais. A gente aplica o filtro. Né? E ele vai dizer que em Minas Gerais aconteceram 61 contratações com salário médio de R$ 2.161. Você tem outros filtros, vou tirar esse aqui, né? Você pode colocar o filtro, por exemplo, por idade. Imaginamos que de 18 a 24 anos, nós estamos pensando no recém-formado. Ele deu uma falha aqui, eu preciso colocar todos aqui. Então, temos que, vamos pensar, um recém-formado, ele entra com salário destes, aconteceram 134 contratações em todo o Brasil. Vamos colocar um filtro agora por gênero, né? Gênero, o que seria? Masculino ou feminino? Feminino. Temos um valor em contrato de 743 mulheres que ganham esta média. Vamos colocar o gênero masculino. Veja só, apenas 123 contratações de um pedagogo entre julho e dezembro, e o pedagogo do sexo masculino ganha mais do que, né, no salário de admissão, mais do que a pedagoga do sexo feminino. Ou seja, aqui a gente pode ainda observar, por mais que muitas pessoas acham que questão de gênero é bobagem, que afeta o salário das pessoas. Mesmo numa profissão nitidamente ocupada por mais mulheres, quer dizer, nós tínhamos 734 contra 123 de homens, os homens acabam ganhando, em média, mais. Vamos pegar agora o caso... você pode ir cruzando todos esses perfis, tá? Vamos pegar aqui o caso da raça. Vamos pegar
a raça branca. Eu estou pegando dados de todo o Brasil sem nenhum outro filtro. No Brasil aconteceram 437 contratações, né, com um salário médio inicial de R$ 2.807. Isso para os brancos. Vamos pegar agora para os pretos. Aconteceram apenas 54 contratações com um salário menor. Podemos pegar aqui também os pardos. Há um número maior de contratações, o salário é mais ou menos igual. Vamos pegar um engenheiro, olha quantos engenheiros nós temos aqui, né? De civil, olha a quantidade de engenheiros que aqui aparece como ocupação. Mas vamos pegar o clássico, engenheiro civil, uma profissão clássica. Então, em todo o Brasil, aconteceram 1.166 contratações no segundo semestre de 2019, com este salário. Vejam só, né, só comparando, como a educação é desvalorizada, né, em relação a outras profissões. Não quer dizer que isso vai permanecer assim, né? Isto em todo o Brasil. Vamos pegar um estado agora. Eu moro no Amazonas, né? Quero saber como é que é a situação do engenheiro é no Amazonas. Aconteceram naquele estado imenso apenas 18 contratações, tá certo? Tem muita floresta amazônica, né? Com um salário menor, 5.698. Aliás, se você for colocando, São Paulo, em geral, ele paga os salários mais altos. Não sempre, mas vamos colocar São Paulo aqui, por exemplo, né? Ele é quase o valor do total, um pouquinho mais do que o valor total da média dos brasileiros. Vamos colocar todos aqui. Vamos colocar, então, a faixa etária. A pessoa entra com 18, com 5, 23, né? Vamos pegar de 25 a 29, que é mais ou menos quando ele se forma. Veja o número de contratações, dá 5.817. Vamos pegar uma pessoa agora no topo da carreira, quer dizer, imaginamos, né? Aconteceram 120 contratações de pessoas com 50 a 64 anos, no valor médio de 9.268. Então, aqui você também consegue perceber que, em algumas profissões, o tempo significa experiência, acúmulo de conhecimento, e isso é valorizado pelo mercado. Vamos pegar agora a questão de gênero, né? Vamos pegar o feminino. Aconteceram 232 contratações, né? No Brasil todo, de engenheiras, ganhando R$ 7.346. Vamos pegar agora o sexo masculino. Desculpe, eu estou aqui com... Eu fiz uma bobagem aqui, eu estava com um filtro de raça ou cor. Vamos voltar um pouco. Bom, vamos por aqui. Gênero masculino, 2.904 contratações, 7.576. Feminino, 788 contratações, ou seja, ainda continua a engenharia civil como uma profissão nitidamente exercida mais por homens, né?
E as mulheres ganham, em média, menos do que os homens. Vamos agora para a raça e cor. Vamos pegar a raça branca. Foram contratadas 1.871 pessoas com este valor. Vamos pegar agora a raça preta como filtro. Apenas 59 contratações, o que acusa que os negros ainda, né, não chegam com o tamanho que deveriam chegar na universidade em todas as profissões. Estão chegando, mas não com um número tão que mudem as situações. E na cor parda, podemos observar que nem mudam tanto, não é? Eu vou parar de compartilhar para dizer para vocês que este salariômetro, é importante dizer, não é o salário que as pessoas ganham trabalhando, mas é o salário que as pessoas foram admitidas. Não entram neste conjunto de dados os profissionais concursados na esfera pública, esses salários não entram, e também não entra o salário dos autônomos ou profissionais liberais. Então, se você colocar um advogado, você vai ter poucas contratações, porque a maioria dos advogados não são contratados em regime CLT, com todos os direitos garantidos, mas eles são contratados como pessoa jurídica ou até como sócios, né? Então, eles não entram nesta categoria. É importante afirmar que não se pode tirar uma conclusão seguinte: então eu vou ser engenheiro porque ele ganha mais que o pedagogo, se fosse essa dúvida, né? Você vai ter todas as ocupações aí com salários. É importante dizer que é uma informação do mercado no momento. Daqui a 4, 5, 6 anos, isto pode estar diferente, né? Essa situação, por causa da intervenção da tecnologia, por causa da demanda, por causa da economia do país, esses dados podem modificar, né? E também da própria luta dos profissionais em seus sindicatos, em suas associações, pela valorização salarial, né? Por exemplo, nós temos estados deste enorme país que pagam salários para professores, pedagogos, mais altos do que em outros estados. Por exemplo, aqui em São Paulo, que é o lugar que estamos, é muito mais baixo, né, que em outros estados, ou alguns poucos estados deste país. Então, é uma forma de obter informação, é uma forma de conhecer um pouco este dado. Você pode usar a CBO para conhecer a terminologia, lá também tem uma definição, né, do que é o profissional. Essa CBO ela é atualizada de tempos em tempos, né? Então, ela não está parada no tempo, mas você consegue, até fazendo uma série histórica, observar a dinâmica do mercado. Quer dizer, o mercado não é estável, não é porque o salário inicial hoje está que daqui a 5 anos estará diferente. Mas você consegue perceber também a valorização que a sociedade brasileira dá às profissões, né? Que não necessariamente é justa, que não necessariamente é razoável, né? Mas mostra um pouco que algumas coisas podem ser modificadas. Bom, eu espero que este programa ajude um pouco as pessoas conhecendo um pouco mais
né, das profissões no âmbito salarial, né, junto com o assistir os vídeos do Desafio Profissão. Eu agradeço a atenção. A nossa educação tem sido baseada em um modelo de uma sociedade industrial, né, que está sendo superado aos poucos por uma economia do conhecimento. Então, se até o momento o tipo de educação que tivemos deu conta, e todos nós somos frutos disso em alguma medida, agora vai deixando de dar. As gerações que estão chegando são muito diferentes, bem muito impactadas, e as necessidades da sociedade também têm mudado muito. E a universidade tem que, portanto, acompanhar isso tudo. Agora, eu já faria aqui um recorte dizendo que, como tema importante que eu gostaria de ver retomado ao longo dessa nossa conversa, seria que impactos a nossa universidade tem promovido na sociedade. Como é que a gente tem contribuído, por exemplo, para reduzir desigualdades? Como temos contribuído para acabar com a exclusão, para promover a equidade? Então, esse é um ponto que eu gostaria muito de ver retomado por todos nós ao longo da nossa conversa. Para a PUC São Paulo, de forma específica, o cenário educacional contemporâneo traz muitos desafios, né, que compreendem desde redução de verbas públicas para instituições não públicas, comunitárias, até a presença de grandes grupos de investidores educacionais, cuja preocupação inicial primeira nem sempre é a educação, o avanço das tecnologias digitais da informação e comunicação, que mudam as formas de se relacionar, de se comunicar, com o conhecimento, com as pessoas, com as outras nações, deixando muito fluidas todas as fronteiras, né, entre o público e o privado, o profissional e o pessoal, os diferentes tempos. Então, a gente tem que lidar também com esse grande impacto que a sociedade está vivendo. E nós temos uma instituição tradicional que honra a sua história, que tem um compromisso ético, científico e moral com o avanço da sociedade, mas que tem, por exemplo, uma boa parte do corpo docente que não domina o uso dessas ferramentas, das tecnologias digitais, de informação e comunicação, nos processos educacionais. Então, esse é um desafio bastante grande para todos nós, e se não dominam em sala de aula, no processo, também não muito em sala de aula.